Audiodescrição. Esse é o curso Propulsão Cultural Paraná em sua aula inaugural. Aula 1, Introdução à Produção Cultural. Aula ministrada por João Terra e Léo Moita. João Terra é um homem branco, calvo, de barba curta e está usando uma camisa colorida vermelha e preta. Léo Moita é um homem de cabelo e barba curta, também branco, usando uma camisa branca. Eles estão no ambiente PUC Arena, uma sala ampla com um grande telão que vai passando os slides e a turma, cerca de 60 pessoas, está logo à frente deles. Esse ambiente fica na PUC Paraná, que apoiou o curso. A aula começa com a apresentação individual dos alunos e logo depois o conteúdo. Vamos para a aula. Olá, boa tarde. Me chamo Nádia. Faço muitas coisas. Me interesso muito por música, por arte. Já lancei um álbum, toquei baixo já. E me interesso muito por trabalhos manuais também e artes visuais em geral. E estou muito empolgada para aprender aqui. Olá, eu sou Ricardo, sou jornalista há muitos anos. Eu tenho uma revista voltada à fotografia, revista cultural, e eu vim, como todo mundo falou, para aprender como a gente faz para percorrer esses caminhos. Boa tarde, meu nome é Jennifer, eu sou dançarina já há 8 anos, diretora de um projeto, que é o Projeto Zona Funk, e eu estou tentando, enfim, abrir portas e estudar um pouco mais para criar outros acessos a partir do funk em Curitiba. Bom, gente, eu sou o Léo, natural do interior de São Paulo, então às vezes se eu puxar o R um pouquinho, é daí que vem, e também se eu falar um de dia e de noite, também esse interior de São Paulo que habita em mim, não tem como tirar ele. Sou licenciado em teatro pela Faculdade de Artes Paraná, trabalho no Comitê de Cultura do Paraná há 2 anos e estamos aí nesse último ano de aditivo do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, a convite do João Terra, participando aqui do Propulsão Cultural. Então, um prazer imenso estar aqui de novo na PUC, já terceira vez, né, Kainan? Eu e o Terra, a gente foi pelo comitê fazer uma fala com o pessoal de produção, de bacharelado em música e teatro, também nessa temática aqui. Então, que bom estar aqui de novo. Espero que a gente crie um caminho nosso aqui hoje e entenda um caminho possível de se realizar um projeto cultural. Para quem está em casa, então, boa tarde também. Você ficou sabendo de quem estava aqui presencialmente e espero que vocês se conversem, tchauzinho para a câmera ali, se conversem no chat todo, tá certo? E vou ler um textinho aqui para a gente fazer uma abertura sobre o porquê falar de projetos culturais. Falar sobre projetos culturais é, antes de tudo, falar sobre pessoas. Então, por isso que eu faço questão dessa rodada aqui de apresentação, porque na hora do café, depois a gente pode se conversar. Ah, você tem tal projeto, você tem tal programa, a gente podia trocar ideia. É importante a gente estar aqui realmente para isso, para conhecer pessoas. Falar sobre pessoas é falar de cultura. A cultura presente em tudo aquilo que produzimos. Em tudo aquilo que produzimos. Ela está nas histórias contadas pelos nossos avós, nas festas populares, nas músicas que cantamos, nas danças, nos saberes tradicionais, no teatro, no artesanato, no cinema, na literatura e também nos modos como nos relacionamos e construímos comunidade. A cultura não é algo distante ou reservado. Há alguns espaços específicos. Ela é parte da nossa identidade e da forma como compreendemos o mundo. Por isso, as políticas públicas de cultura são tão importantes. Elas existem para garantir que a produção cultural não seja um privilégio de poucos, mas um direito de todas as pessoas. Quando o poder público investe em cultura, ele está investindo em educação.
em cidadania, em memória, diversidade e desenvolvimento humano. As políticas culturais criam oportunidades para que artistas, produtores, coletivos possam desenvolver suas iniciativas, fortalecer os seus territórios e compartilhar as suas vozes. Nesse contexto, surge o projeto cultural. Muitas vezes um projeto começa como uma ideia simples, um desejo, uma inquietação ou um sonho. Pode nascer da vontade de fazer um espetáculo, um festival, registrar uma memória, promover uma oficina ou fortalecer uma tradição cultural. Mas um projeto cultural é mais do que um formulário ou um conjunto de documentos. Ele é uma ferramenta que transforma sonhos em possibilidades concretas. É o caminho que a gente falou muito aqui, que organiza as ideias, constrói parcerias, mobiliza recursos e permite que aquilo que parecia distante possa acontecer. Quando aprendemos a elaborar um projeto cultural, ampliamos nossa capacidade de transformar a realidade. Passamos a enxergar oportunidades onde antes víamos dificuldade. Compreendemos que nossas ideias têm valor e que existem mecanismos, programas, editais e políticas públicas capazes de apoiar a realização. E o impacto disso na sociedade é imenso. Cada projeto cultural realizado gera encontros. Esse é um projeto cultural aqui que está sendo realizado e está promovendo esse encontro. Promove conhecimento, fortalece identidade, movimenta a economia, gera trabalho, renda, ocupa espaço público, estimula pensamento crítico e contribui para uma sociedade mais democrática e diversa. A cultura cria pontes entre pessoas, aproxima gerações e ajuda a construir um futuro mais humano. Que este curso seja mais um espaço de aprendizado, troca e inspiração. Que cada participante possa reconhecer a potência de suas ideias e compreender que um projeto cultural não é apenas um documento, é uma oportunidade de transformar sonhos em ações em cada território. Quem é ponto de cultura sabe como isso é importante, da gente realizar os nossos desejos e as nossas ideias no nosso território, na nossa comunidade. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Começamos aqui, eu vou apertar esse botão aqui, que é para mudar o slide. Como é que é isso, Té? Palmas para Léo Moita, gente. Imagine, pessoal online, falando de onde é cada um. Ana Paula, Secretaria de Estado da Cultura, está aqui com a gente. O Wendel Cavalcante, de Fortaleza. Wendel, bem-vindo. Aqui também tem Elisama Andrade, produção cultural, cenotécnica, pintora, mãe. Adailton Pupia, professor de graduação de produção da PUC Paraná, também está aqui. Espírito Santo, argentino morando em Fortaleza também. Gente, bem-vindos aqui, bem-vindos. Vamos lá então. Terra, quer dar umas palavrinhas aqui antes da gente começar os slides? Vamos lá. Boa tarde, gente. Eu sou João Terra, sou produtor cultural, trabalho com o Léo também no Comitê de Cultura. E esse foi um projeto que a gente aprovou via Fundação Cultural de Curitiba para promover esse curso gratuitamente para a comunidade. E a PUC, super parceira nossa, agradecer o Douglas, agradecer a PUC Cultura, que comprou essa ideia e veio junto com a gente. Então, Propulsão Cultural Paraná tem o ideal de democratizar o acesso às políticas públicas, aos editais, aos mecanismos de incentivo, fazer aquele projeto ou aquela ideia de projeto finalmente ser aprovada, ser realizada com um incentivo, né? Então, hoje a nossa primeira aula é sobre introdução à produção cultural e desenvolvimento básico de projeto. A gente vai fazer um panorama geral
do ecossistema cultural no Brasil e falar um pouquinho sobre como a gente desenvolve o nosso projeto. O ideal, o nosso objetivo, que ao final do curso, daqui a algumas semanas, todo mundo tenha um projeto cultural completo, pronto, super bem estruturado, pronto para enviar aí no seu próximo edital. A gente sabe que logo, logo vai abrir editais da Política Nacional de Blanc, né, tanto estaduais quanto municipais, e vocês vão estar com o projetinho engatilhado, pronto para mandar ao final do curso. Então, peço que acompanhem todas as aulas, que venham todos os dias, pessoal do online que acompanhe também, vocês estão super bem-vindos, a gente fez tudo com muito carinho para vocês, tá bom? Então, pessoal, a primeira pergunta que a gente quer fazer para vocês, e aí peço colaborações, por favor. Vocês estão me ouvindo bem aí no fundão aí? Tá legal? Tá bom? Beleza. Qual que é o ecossistema cultural do Brasil? O que compõe a cultura para vocês? Quem arrisca? Manifestações regionais, isso. Vocês todos aqui, né? Vocês estão aqui, de alguma forma, vocês se relacionam com a cultura, são produtores. Temos um músico aqui, né? Quem mais, gente? A própria universidade, né? Todas as linguagens que a gente vê aqui dentro, toda a mistura que tem aqui, né? Todo tipo de relação é cultura. Perfeito, perfeito. O que mais, gente? Audiovisual, multiartes, cinema, com certeza, teatro, todas as linguagens, né? Artes visuais, patrimônio, literatura. O que mais, gente? Uma designer, perfeito. Os povos originários, perfeito, muito bom. E pensando em como que a gente organiza a cultura no Brasil, né? Tem muita gente fazendo cultura, cada um no seu canto. Quem que tenta, de alguma forma, abraçar tudo isso? Oi? As políticas públicas. E quem que cuida das políticas públicas? O Estado também, mas tem gente que está... O Ministério da Cultura, maravilha, é isso aí. Então, a gente começa falando um pouquinho do Ministério da Cultura, né? O MINC, que é o órgão responsável pelo planejamento e execução das políticas públicas, Aldir Blanc, Lei Rouanet, Lei Paulo Gustavo, tudo começa lá no MINC, né? Ele existe desde 85, em 2019 virou uma secretaria, mas em 2023 voltou a ser um ministério. E a cultura corresponde a 3,1% do PIB brasileiro. Por isso que a gente gosta de falar da indústria cultural, porque é realmente uma indústria. Alimenta muita gente, bota comida na mesa de muita gente. Foi feito um estudo na Lei Paulo Gustavo, que cada real investido na Lei Paulo Gustavo, né, que o Estado investiu em algum projeto, retornou R$ 9 para a sociedade, né? Porque o dinheiro gira absurdamente dentro de projetos culturais. Cada projeto, cada show, cada peça de teatro movimenta absurdamente a economia, né? Alimenta muita gente, faz o dinheiro girar de muitas formas. E logo abaixo do MINC, a gente gosta de botar a Lei Rouanet, que é a política cultural mais antiga que a gente tem no Brasil, né? Cercada de mitos, de questões, e de gente falando bem e gente falando mal, mas é a política mais antiga que a gente tem no nosso país. A Lei Rouanet, que é a lei de incentivo à cultura, ela funciona através de renúncia fiscal. Então, o Estado ele não dá diretamente nenhum real para os projetos culturais, né? O que acontece é que ele deixa de recolher impostos das empresas que decidem investir em algum projeto da Lei Rouanet, né? O proponente, no caso, o proponente quem escreve o projeto, né? Como eu escrevi esse projeto que a gente está executando aqui, envia o projeto para a Lei Rouanet. O MINC aprova a captação desse recurso, tudo que o MINC faz é dar uma carta de, ó, você está apto a captar para o seu projeto. E
o proponente vai buscar empresas ou editais que financiam projetos da Lei Rouanet para financiar o seu projeto, e essas empresas têm desconto no imposto de renda para executar o projeto, né? Então, acontece muito, a hora que você quiser falar, Léo, por favor. Falar até. Não, só lembrar que esse é um procedimento fácil, vamos assim dizer, de criar o seu login no sistema Salic, de fazer o seu cadastro como agente cultural, como produtor, e preencher esse projeto da Lei Rouanet. Né? Às vezes fica um mito ou algo muito longe da gente. A Lei Rouanet é uma coisa inalcançável. Não, ela está na palma da mão para quem tem celular, ela está na frente da tela para quem tem computador, é só acessar, fazer o cadastro, e mesmo que você não envie o projeto, eu acho que é um exercício ir preenchendo as etapas de trabalho, a apresentação, justificativo, objetivo, desse programa que você vai enviar o seu projeto cultural. Né? Ao invés de você fazer tudo isso num documento de Word, enfim, você faz dentro da plataforma específica da Lei Rouanet. Então, assim, convido todo mundo, quem está em casa também, coloca no Google aí como fazer o cadastro para a Lei Rouanet. Você entra no site e preenche todo o formulário. É um bom exercício mesmo que você não envie o projeto. Perfeito, Léo. A gente vê até muitos anúncios do pessoal no Instagram falando: garantimos o seu projeto aprovado ou o seu dinheiro de volta. Porque é isso, aprovar o projeto na Lei Rouanet não é difícil. O grande gargalo da Lei Rouanet é fazer a captação do recurso. Se você tem o projeto aprovado, não significa nada. A empresa vai preferir investir no projeto de um ator super famoso lá, de alguém global, ou do seu projeto ali que ninguém te conhece. Acaba acontecendo isso, né? A escolha fica na empresa, tá? Eu acho que é importante, então, entender que se alguém organiza os recursos, é o Ministério da Cultura, a Lei Rouanet é uma forma de distribuir esses recursos, né? É um mecanismo de incentivo, né? Um deles, perfeito. E a gente tem um painel muito legal que o site Prosas fez, que é o painel da Lei Rouanet. Aqui a gente tem ela toda desmiuçada, é muito legal de passear por lá, e você consegue filtrar por estado, por cidade, por empresa, por projeto cultural, é muito legal. Então aqui você tem os investimentos por estado, né? São Paulo é o maior de todos, com 40% de todos os investimentos. Paraná está ali pequenininho, com 4% do investimento da Lei Rouanet, né? A gente tem aqui as empresas que mais investiram na Lei Rouanet. Então, a Vale do Rio Doce está lá em primeiro com 1,1 bilhão de investimento na Lei Rouanet. O Itaú logo em segundo lugar com 400 milhões. Petrobras, Bradesco, Nubank, Shell, pessoas físicas que também podem investir na Lei Rouanet. Santander, BNDES, Banco do Brasil. São os 10 maiores, mas você consegue ver todos, até a empresa que investiu 20 mil reais na Lei Rouanet, você consegue ver lá no painel, tá? E proponentes também. A gente consegue ver que a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo é o maior captador da Lei Rouanet de todo o país, já tendo captado 161 milhões através da Lei Rouanet. O Instituto Inhotim vem logo em segundo com 146 milhões e assim vai, né? Claro que a gente tem que também falar, criticar um pouquinho, né? Por que não? Estamos aqui para isso. Por que será que a Vale do Rio Doce investe 1,1 bilhão na Lei Rouanet? Será que existe alguma uma imagem meio ruim que eles querem deixar meio de canto e falar, a gente é legal, a gente investe na cultura, né? A Lei Rouanet acaba tendo esse lado também e acaba sendo um pouco de lobby das empresas você poder investir num projeto que você escolhe, que você consegue formular a comunicação de certa forma, né? E você pega o seu imposto e acaba criando um marketing gratuito, né? Entre aspas. Só para vocês podem entrar lá e filtrar por Paraná e tal, só por curiosidade, no Paraná o maior captador da Lei Rouanet é o Museu Oscar Niemeyer, tá bom? Temos aqui também o aporte por ano, vocês veem que ele vem crescendo, tá? Esse gráfico eu peguei ele faz tempo, esse print, ele está desatualizado, acaba em 2024, mas já ele tem os dados bem atuais de hoje em dia lá, né? O aporte ao longo dos anos e as áreas culturais, vocês vão vendo ali que artes cênicas e música lideram o painel. Esse painel é muito legal, inclusive se vocês pretendem um dia escrever um projeto para a Lei Rouanet, super legal de entrar lá e procurar. Poxa, meu projetinho é de 80 mil reais. Qual empresa será aqui do Paraná que poderia me financiar? Vocês podem ir lá e procurar. Tem muitas empresas pequenas, pequenas entre aspas, né?
que fazem financiamento via Lei Rouanet também. Eu acho legal, Terra, que você fala assim, é um projetinho de 80 mil. Aí isso fica um pouco mais possível, sabe? Fica um pouco Escolhendo mais essa galera. próximo para nós, réis mortais, assim, sabe? Perfeito. O setor público também investe, sim. Perfeito. Também tem as empresas públicas que também investem o seu imposto de renda. Perfeito. Então, outro mecanismo, vamos dizer assim, né, que existe abaixo do MINC, é o Sistema Nacional da Cultura, o SNST, que, de certa forma, a gente relaciona ele com o SUS na saúde, né? Temos o SUS na saúde e o SNC na cultura, que é toda a gestão das políticas públicas que acontece com essa estruturação do Sistema Nacional. O objetivo dele é integrar o governo federal com os estados e municípios. É através do SNC, por exemplo, que o MINC vai poder fazer os repasses para os órgãos estaduais e as prefeituras. É através das regras do Sistema Nacional da Cultura. Alguém aqui nunca tinha ouvido falar em Sistema Nacional de Cultura? Tá, legal. Não, só para a gente saber mesmo. Então, esse entendimento desse sistema, desse acordão do Brasil inteiro entre federação, estado e município, é o Sistema Nacional de Cultura. É um pacto federativo, vamos assim dizer, né? Então, vamos organizar a cultura no país. Tem a Lei Rouanet, que é um tipo de incentivo, e como a gente vai organizar as políticas públicas? Um outro tipo de incentivo é com o Sistema Nacional de Cultura. E a Aldir Blanc, né? A Política Nacional Aldir Blanc. Então, só queria falar isso, Terra, que o sistema é um processo de gestão, promoção das políticas públicas de cultura, que se pode comparar ao SUS. O objetivo desse sistema é integrar a ação governo federal, estado e município e da sociedade num pacto da cultura brasileira. A Política Nacional Aldir Blanc, por exemplo, vai destinar 15 bilhões, o maior investimento da história, para estados e municípios. Para acessar os recursos da Aldir Blanc, no entanto, é necessário integrar o Sistema Nacional de Cultura. Ou seja, é um combinadão. A gente só vai dar o próximo passo se o município der o próximo passo. A gente só dá o próximo passo de investimento se o Estado dá o próximo passo de investimento. Posso? A Aldir Blanc é um modo de executar o Sistema Nacional de Cultura. Tá? Se a gente tem um combinado, ó, queremos passar dinheiro a estados, municípios, a gente quer o dinheiro da Aldir Blanc, vamos assim dizer. A gente quer o dinheiro da Aldir Blanc, o município. Ah, mas o município tem o CPF da cultura, tem Conselho Municipal de Cultura. No próximo slide a gente explica bem certinho isso aí, Léo. Tem Plano Municipal de Cultura? Tem Fundo Municipal de Cultura? Não. Esses camaradas, né, o CPF da Cultura, o Conselho, o Plano e o Fundo, fazem parte do Sistema Nacional de Cultura. Então, o que os estados e municípios precisam fazer para aderir ao sistema? O governador e prefeito deve se cadastrar na plataforma do SNC, depois criar o que a gente chama de CPF da Cultura, Conselho, Plano e Fundo. O Conselho de Política Cultural é um órgão permanente de articulação, deliberação, compostos por representantes da sociedade civil e do poder público. O Plano de Cultura é um documento de gestão que inclui diretriz, meta e ação para as políticas públicas culturais. E o Fundo de Cultura, estabelecido por lei, precisa ser regulamentado e está vinculado a um órgão gestor como uma unidade específica para a administração de orçamento. Eu costumo resumir que o fundo é a conta no banco para receber o recurso federal, né? Então, a gente tem a sociedade, a participação social, dizendo como é que a gente vai gerar a cultura no nosso município. A gente tem, depois disso, uma organização documental, que é o plano de cultura, geralmente é decenal, né, de 10 em 10 anos. Então, é a sociedade civil, junto com o GOV, né, os governantes, enfim, secretário de Cultura,
prefeito, vão estabelecer essas metas e aí vão poder utilizar o dinheiro desse fundo para executar essas metas. O dinheiro que chega aqui é o dinheiro da Política Nacional Aldir Blanc. Então, tem que ter esses 3 passos para receber o recurso. O município, o estado, a capital, que não tem esses 3 passos, dificilmente vai acessar esses recursos. Então, é um combinadão com o Supremo e com tudo de fazer esse dinheiro acontecer nos municípios. Aqui está em nível estadual e municipal. Então, tanto o estado do Paraná recebe um recurso, como os 399 municípios do Paraná recebem um recurso específico. Claro, ele vai ser calculado com a proporção da população do município e IDH, né? Mas tem dinheiro para chegar em tudo quanto é lugar. Agora, tem que ter um esforço político e mobilização social para que esse dinheiro realmente chegue. É aí que a gente vem nos nossos encontros e aulas, fazendo com as pessoas, sabendo que é possível esse recurso chegar, elas vão se mobilizar, vão chamar os seus pares, vai chamar todos os pontos de cultura para falar o seguinte: queremos que esse recurso chegue para a gente. A gente vai em muita cidade pequena, né? Falando aqui enquanto Comitê de Cultura do Paraná, que a pessoa não sabe que ela tem direito, e o direito cultural está na Constituição. Então, a gente tem o governo federal fazendo uma política para que esse direito seja executado, para que todo mundo tenha direito ao direito à cultura, né? Ufa! Comentários. Aqui. Queria saber se vocês vão disponibilizar esse material para a gente. Ô, Terra, você pode compartilhar esses slides? Claro, a gente já mandou nos grupos, tanto do presencial quanto do online, vocês já receberam esses slides em PDF, tá, pessoal? Quem não tiver no grupo do WhatsApp, veja lá no e-mail que tinha o link, tá? Entrem no grupo do WhatsApp para vocês receberem os materiais, ficar mais fácil de vocês preencherem a lista de presença também, tanto o pessoal do presencial quanto do online, tá bom? Participem lá do grupo. Então, quem vai ajudar esses municípios a receber esses recursos, a executar o Plano Nacional de Cultura? Isso a gente está falando tudo antes, gente, de falar do projeto cultural em si. Vamos dizer, do esqueleto que sustenta esse corpo chamado cultura no nosso país. Então, a gente está primeiro vendo como essa coisa toda se organiza, para depois ver como que a gente pode fazer um projeto para acessar essa coisa toda. Então, o Sistema Nacional de Cultura tem alguns princípios. O Sistema Nacional de Cultura tem alguns princípios: cooperação entre entes federados, universalização do acesso aos bens e serviços culturais, fomenta a produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais, diversidade das expressões culturais, transparência nas informações, isso é importantíssimo, democratização dos processos decisórios, com participação e controle social. Lembra que a gente estava falando lá do Conselho Municipal de Cultura? É aí que todo mundo vai se organizar e falar: queremos isso, não queremos isso. É participação social. Descentralização articulada e pactuada da gestão guiada pelo Plano Nacional de Cultura. Quem vai ajudar os municípios a aderirem ao Sistema Nacional de Cultura? Temos algumas frentes. Uma delas são os escritórios do MINC. Então, pela primeira vez na história do país, cada estado tem uma representação do escritório do Ministério da Cultura. Aqui no Paraná é a Loa Campos, a representante do escritório do MINC, e ela vai facilitar esse trabalho de coordenação e também de comunicação entre União, Estado e município, governo Lula. O governo Lula também instalou pela primeira vez em todas as unidades. Eu falei isso, né? É ao contrário. Tá? Desculpa, gente. Os escritórios têm como principal propósito estabelecer uma atuação integrada com foco específico nas necessidades locais. Então, o Ministério fica muito longe, né? Fica lá em Brasília, até acessar, até você pegar um telefone de WhatsApp, conseguir falar com alguém lá, é difícil. É difícil, às vezes, da gente conversar com o gerente do banco, imagine com alguém do Ministério, né, Renan? Mas o seguinte, o escritório está aqui para falar, para ligar para cada prefeito, para cada secretário de cultura, diretor de cultura de cada município. E nesse esforço, o Paraná conseguiu
que os 399 municípios enviassem seu plano de ação para executar a Política Nacional Aldir Blanc no segundo ciclo. Então, assim, foi um esforço gigantesco. Comitê de Cultura, escritório do MINC, a gente ligou para o prefeito. Prefeito, envia o seu plano de ação. Porque se o prefeito não envia, não chega o recurso. Fizemos, ligamos, liga para lá, liga para cá, 100%. Agora, tem o segundo passo, que é a execução desse plano. Se cada prefeito fez ou não fez, aí já não temos um total conhecimento disso. É esta cara mesmo. Que o camarada fez aqui. Pois é. Porque daí muda, né? Porque daí tem gente um pouco mais para cá, gente um pouco mais para cá, e aí nessa briga não faz o direito cultural virar realidade. É uma pena. Próximo slide, Terra, aí. Às vezes o camarada está lá, ele não sabe que ele tem que fazer parte do Conselho Municipal de Cultura, o prefeito já fez coisa, não fez, então a LOA do escritório do MINC vai falar com os secretários e diretores de cultura, e o governo federal também fez os agentes territoriais de cultura. Estão espalhados aqui no estado inteiro. Lá, Cascavel, Marechal Cândido Rondon, Toledo, Cianorte, Maringá, que é para que em todos os lugares desse estado a gente possa fazer uma reunião dessa, possa pegar os slides que o Terra colocou no grupo e faça na sua comunidade, no seu ponto de cultura, sabe? Que a gente compartilhe conhecimento e que cada vez mais pessoas saibam desse organismo todo, de como se organiza a cultura no país. No Paraná, são ao todo 34 agentes espalhados pela capital, pelo litoral e pelo interior, selecionados por meio de editais, treinados pelos IFES, para promover ações de mapeamento, comunicação e mobilização social. São pessoas com representatividade social, cultural, étnico-racial e de gênero, e que comprovadamente conhecem as dinâmicas culturais de cada território. Ou seja, gente que sabe o que está fazendo e sabe que as suas comunidades precisam. Você ia falar, Terra? Só um detalhe, quando você falou da apresentação, todo o material que a gente produziu aqui, ele é de uso livre. Então, inclusive, a gente já teve agentes territoriais de cultura que usaram esse mesmo material para realizar cursos na sua cidade, no seu espaço, de uso livre e editável. Ele faz parte da base de conhecimento também do Comitê de Cultura. Então, vocês podem usar esse material livremente para propagar essa mensagem, para incentivar as pessoas a acessarem as políticas culturais. Então, é realmente a mensagem profunda da democratização das políticas públicas de cultura. Tá bom, pessoal? Levar a palavra da cultura adiante. É isso. Então, tem o escritório do MINC, tem os agentes territoriais, e cada estado do país, eu acho que só 3 estados que não tem, que deu algum problema ali, mas tem o comitê de cultura de cada estado. Então, tem a LOA falando com os prefeitos e secretários e diretores. Tem os agentes lá na ponta, falando com uma turma que nunca ia ter acesso. E tem a gente, Comitê de Cultura do Paraná, que faz esse meio de campo e faz atividades de mobilização e também de consulta pública para levar a demanda para os secretários e diretores de cultura. O maior programa do governo federal para a área, os comitês estão presentes em todos os estados e têm o papel de facilitar o acesso de agentes culturais, a verbas de financiamento e demais políticas públicas, ampliando a diversidade e o acesso à produção artística. A aliança do escritório com o MINC, mais Comitê de Cultura, mais agente territorial, é uma política nacional Aldir Blanc fortalecida e o CPF da cultura cumprido. Aqui no Paraná, a OSC, né, Sou Louco por Ti, é quem é o Comitê de Cultura no Paraná. Selecionado através de um edital público, né, um edital nacional. Então, a Sou Louco por Ti atua aqui em Curitiba e região metropolitana, que é a OSC mãe. Né? E aí, toda mãe tem os seus filhos. Tem as 2 filhas da Sou Louco por Ti, que é o CEAGRO, Centro de Agroecologia, em Rio Bonito do Iguaçu, que faz um trabalho com uma outra turma, com uma camponesada, como diz a Silviane, coordenadora lá, e tem o Instituto Cidadania em Londrina, que vai chegar nas aldeias todas.
Então, assim, a gente está indo e falando, meu querido, minha querida, você pode enviar um projeto, você tem direito ao acesso ao recurso, você pode realizar, nossa, eu posso comprar um instrumento novo para minha oficina? Pode, tem dinheiro para isso. Às vezes não tem tanto, às vezes não é pouco, mas tem a chance, a ferramenta, né, de utilizar essa ferramenta. Eu acho que é um pouco por aí, Terra. Perfeito, Léo. E acho legal, a Loa Campos geralmente fala que existe um tripé da cultura. Então, a gente gosta de falar que a aliança entre o escritório do MINC, o escritório estadual do MINC, os comitês de cultura e os agentes territoriais de cultura são esse tripé que propiciam o CPF da cultura cumprido, né? Que os municípios e estados acessem esse recurso de fato. Um salve para a Vânia Garcia, agente territorial de cultura, que está acompanhando o curso online. Ela mandou um salve ali no grupo. Não, tem agente territorial de cultura, tem um ATC também em São Paulo, que usa bastante material, está falando aqui. Que show. Tem gente de Curitiba, tem gente aqui que nunca ouviu falar do SNC. Que bom que está ouvindo falar agora. E essa aula vai ficar disponível depois, perguntaram aqui, Terra? Com certeza. Maravilha. Então, pessoal, os comitês de cultura trabalham principalmente em 4 frentes: na mobilização social, no apoio à elaboração de projetos e parcerias, formações parecidas com essa aqui. Essa aqui não é uma formação do Comitê de Cultura, mas o Comitê de Cultura realiza formações parecidas, e comunicação social e difusão de informações sobre políticas culturais, ajudar a divulgar os editais, a divulgar as políticas dos estados e municípios, né? Tem uma ferramenta muito legal que é o Portal da Transparência do Comitê de Cultura. Ele funciona divulgando todas as ações que o comitê realiza, todos os eventos, onde ele esteve presente, onde ele foi, todas as ações que ele cria, né? Então, vocês podem acessar lá, acessar o site do Comitê de Cultura. O site deles tem nosso, né? Tem muita coisa legal. Depois a gente vai falar um pouquinho mais também do portal do espaço do agente cultural que tem lá no site também. Então a gente falou de Lei Rouanet, de Sistema Nacional da Cultura, mas tem mais coisa aí que a gente não comentou, né? A gente deixou passar. Só antes da gente passar para o próximo bloco, comentários? Dúvidas, questionamentos, críticas? Foi bom ouvir falar disso? Fez sentido? Deu para entender a organização toda? De boa? Só para esclarecimento, os recursos da Lei Rouanet vêm do setor privado, do setor público, por meio de renúncia fiscal. Os recursos da Lei Aldir Blanc vêm diretamente do Tesouro. Existe uma contrapartida de estados ou municípios, ou os estados e municípios apenas gerenciam isso? Eles apenas gerenciam um recurso federal. Todos federais. São recursos federais da Aldir Blanc, no caso. A gente vai falar agora dela. Vou falar baixo aqui uma coisa, que tem muita gente usando o chapéu alheio, né, para se mostrar. Então, sempre que tem um recurso federal, nesse sentido, tem que falar que é recurso federal. O prefeito não pode usar o nome do programa do seu município. Sei lá, mais cultura. Eu sou prefeito de uma cidade, eu tenho mais cultura. Aí vem recurso da PNAB. Eu falei, não, isso aqui é mais cultura. Como se fosse o município aqui no Fomento. Muitos falam que é. Atenção, prefeitos, por favor, não façam isso. A Aldir Blanc, ela tem uma faca de 2 gumes, né? Ela propicia que os estados e municípios executem o recurso da maneira que eles acham mais adequado. Em alguns lugares a gente tem editais maravilhosos, o recurso é super pulverizado para os agentes culturais, que é o que deve acontecer, né? A gente tem editais de 100 mil a 3 mil reais para municípios pequenos, onde o recurso é pequeno, e 3 mil reais vai fazer a diferença para um agente cultural. E em outros municípios, o prefeito decide que ele vai reformar o teatro ou que ele vai comprar notebooks para a Secretaria de Cultura. E aí, né? Fica a dúvida se isso é bom ou não. E assim, tem que ter participação social na decisão. Tem que fazer uma assembleia dessa aqui, Por isso tem chamar a conselho. comunidade, consulta pública, e falar, gente, a gente está pensando em reformar o teatro. O que vocês acham? Aí todo mundo usa o teatro. Eu falo, não, pode reformar o teatro, porque tem verba para restauro específica. Ah, não, então nós vamos fazer. E nós estamos precisando fazer um show da pamonha, dia da pamonha, nossa terra vende pamonha. Não, a gente não quer um show da pamonha, semana da pamonha. A gente quer edital para banda específica local.
Isso tem que ser feito na consulta pública. Eu fico irritado com essa parte. Porque os prefeitos vão lá e vai passando o trator na coisa. Consulta pública geralmente é uma etapa só para o inglês ver, né? Mas não é para ser para inglês ver. Não é para ser. Não é para ser. Pessoal, antes da gente passar aqui, então, vocês entenderam que tem o MINC, tem o Sistema Nacional da Cultura, tem os escritórios estaduais, os comitês, os agentes territoriais, e o Sistema Nacional da Cultura, dentro dele, tem o CPF, que os municípios e estados precisam cumprir para receber os recursos federais. E esses recursos federais, quais eles são? Como se chamam? Onde se alimentam? Nosso amigo aqui falou da Lei Aldir Blanc, né? Política Nacional Aldir Blanc. É uma delas. Alguém conhece alguma outra lei de incentivo? Paulo Gustavo. A lei do audiovisual, né? Quando o pessoal lá atrás falar, eu vou repetir para vocês pegarem online, tá, pessoal? Oi? O CISPROFIS é um sistema estadual, né, do estado do Paraná, para que as pessoas se inscrevam em editais. Foi um sistema desenvolvido pela Celepar, inclusive. A Ancine é um órgão que ajuda a controlar o setor do audiovisual e que também faz editais, né? Perfeito. Alguém mais? A Funarte também tem os seus editais, ótimo. Então aqui, pessoal, por favor. Eu queria perguntar assim, se tem algum lugar que dá para tipo acompanhar, que tem acompanhar os editais assim daqui ou nacionais. Com certeza. Inclusive, uma parte do nosso projeto é ajudar vocês a encontrar os caminhos para estar sempre ligado em quais editais estão abertos, quais vão abrir. Depois, na segunda parte, depois do coffee de tarde, a gente vai falar disso aí, tá bom? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho da Paulo Gustavo. Primeiro, de quem deu nome a Paulo Gustavo, né? Ator, humorista, roteirista e diretor, intérprete da icônica Dona Hermínia. Quem viu aqui Minha Mãe é uma Peça, né? Filmaço, maravilhoso. Casado com Thales Bretas e pai de 2 filhos, faleceu em 4 de maio de 2021, vítima da Covid. E o ator Paulo Gustavo dá nome à Lei Paulo Gustavo, que foi uma ação emergencial de fomento à cultura em 2022, com um investimento de 3,8 bilhão, e foi o maior aporte na época no setor cultural. Como o Paulo Gustavo era muito ligado ao audiovisual, foi um recurso quase que total para o audiovisual, né? Ele, se não me engano, era 80% para o audiovisual e 20% para outras linguagens artísticas. Tá ali o valor dividido certinho. A Lei Paulo Gustavo, às vezes as pessoas perguntam, quando que vai ter de novo Paulo Gustavo, né? Quando que vai abrir edital da Paulo Gustavo? Não vai abrir mais. A Lei Paulo Gustavo, ela aconteceu, foi uma ação emergencial, foi uma série de editais, alguns municípios atrasados onde sobrou recurso, executou um pouco no ano seguinte, mas esse recurso ele já acabou, ele não é um que vem ano após ano como outras que a gente vai ver daqui a pouco, né? Foi uma proposta do senador Paulo Rocha, teve aprovação do Congresso, teve o veto presidencial, que foi depois derrubado, e o STF garantiu a execução da Lei Paulo Gustavo. Agora vou pedir a colaboração de algum ator, atriz aqui. Quem quer declamar essas 2 frases de Paulo Gustavo? Por favor. Tem nosso querido Léo Moita ali, né? Mas Eu posso passar o meu microfone aqui. Quem vai? Se voluntariem, por favor. Opa! Maravilha. Aí. Diga o quanto você ama a quem você ama. Mas não fica só na declaração, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação. Amar é arte. Paulo Gustavo, especial de fim de ano do programa 220 volts. Perfeito. Qual o seu nome? Natália. Palmas para Natália, Natália, gente. Quem quer ler a segunda ali? Se ninguém quiser, a Natália lê de novo também. Opa! Maravilha. Rir é um ato de resistência. Quando a gente ri, a gente está resistindo a tudo de ruim. A toda opressão, a toda intolerância. Paulo Gustavo, em discurso no prêmio Faz Diferença, em 2018. Qual o seu nome? Elton. Palmas para o Elton, gente. Maravilha.
Então, essa é um pouquinho da Lei Paulo Gustavo. A gente passa rapidamente porque ela já acabou, mas a gente não pode deixar de honrar aqui nosso querido Paulo Gustavo. Temos a Lei Aldir Blanc. Quem dá nome a ela? Compositor, letrista e escritor brasileiro Aldir Blanc. Teve muitas parcerias com João Bosco, autor de mais de 600 canções. Por uma infeliz coincidência do destino, também faleceu em 4 de maio de 2020, exatamente um ano antes do Paulo Gustavo, também de Covid, né? Então, o Aldir Blanc dá nome à Política Nacional Aldir Blanc, que tem uma grande diferença da Paulo Gustavo, porque é uma política pública permanente de fomento à cultura, com repasses anuais, ano após ano, os estados e municípios recebem verba para executar os editais da Política Nacional Aldir Blanc. Então tem uma diferença, né? Lei Paulo Gustavo é uma lei, foi executada uma vez e acabou. Política Nacional já subsintende pelo nome, que é uma coisa contínua, né? Como eu falei, tem a execução descentralizada, não é o governo federal que controla a execução, ele só repassa o recurso, garante o CPF, mas os estados e municípios que decidem como vão executar o dinheiro, por bem ou por mal, né? E do período de 2023 a 2027, é previsto um repasse de 15 bilhões, 3 bilhões ao ano. Aí tem muita... O pessoal fala, poxa, mas era para ter vindo mais, esse ano veio menos. E claro que, né, tem muita gente falando bem, falando mal disso, mas a questão principal é que a gente precisa executar esse recurso. A gente precisa que os editais tenham grande adesão, que as pessoas acessem o recurso para que ele venha o recurso total. Quando um estado não executa o valor todo disponibilizado pelo governo federal, é natural que o governo federal mande menos no ano seguinte, né? Não faz sentido eu te mandar 100 mil, você executa 50, no outro ano eu vou te mandar 100 mil de novo, vou te mandar 50, porque foi o que você conseguiu executar. Então, cabe a nossa pressão, tanto de participar das políticas culturais, escrever os nossos projetos, incentivar para que mais pessoas participem, quanto cobrar os estados e municípios a lançar os editais com linguagem simples, com editais que propiciem que pessoas que não são letradas, que não entendem super de tecnologia, que não entendem do sistema lá do CISPROFICE, acessem o recurso para que ele realmente chegue na ponta, né? E a PENAB, ela começou através da Lei Aldir Blanc I, assim como a Paulo Gustavo, ela primeiro foi uma lei que era para ser executada uma vez só, né? Iniciativa da Benedita da Silva, presidente da Comissão de Cultura na época, resultado da mobilização do campo cultural, que no meio da pandemia estava totalmente descoberto, né? A cultura tem esse critério, que igual a gente está fazendo aqui, de aglomerar pessoas. E o que não podia fazer na pandemia? Aglomerar gente. Estava todo mundo sem emprego, literalmente. A Aldir Blanc veio para salvar, assim como a Paulo Gustavo. E depois de mais mobilização cultural, tornou-se a política permanente, política nacional Aldir Blanc. Vale comentar que a Lei Aldir Blanc I também recebeu veto presidencial na época. Não, gente, só para lembrar, né, que pandemia, todo mundo trancado em casa, né, e isso é fruto de muito Google Meet, é fruto de muita discussão do Brasil inteiro se conectando e vendo, nossa, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo, como é que faz, e proposta de lei, e a lei num doc, um monte de gente escreve junto. Foi emocionante de falar assim, né, porque isso é fruto de participação popular, assim, é nu e cru, assim. Infelizmente, nesse contexto. Quem vai declamar mais esse poema para a gente? Kainan Alves. Em vez de declamar, né? Acho que. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. Asa, a esperança equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar. Palmas para Kainan, gente!
Sensacional. Que isso. Então, Como é que continua mesmo? agora vamos para o intervalo. O Bêbado e a Equilibrista, né? Composta por João Bosco e Aldir Blanc, interpretada por Elis Regina em seu álbum Essa Mulher, de 79. Então, gente, aqui essa parte que vai explicar um pouquinho mais a fundo a Lei Aldir Blanc, eu vou pular, porque a segunda aula da semana que vem vai aprofundar mais sobre a Lei Aldir Blanc, então não tem por que a gente se ater agora e perder tempo precioso da gente realmente escrever projeto. Mas Bom? o colorido ficou bonito dos slides. Tá bonitinho, Eu né? achei que Deu doeu um pouquinho o olho, mas tá bom. E existem outras fontes de financiamento, né? Então, além de Aldir Blanc, além de Paulo Gustavo, Lei Rouanet, o pessoal falou aqui de Funarte, né? Falou do... O que mais que vocês falaram? Fundo Municipal, Ancine... O que mais que existe, gente? Bom, como existe o CPF da Cultura, é obrigatório que os estados e municípios também façam um investimento com recurso próprio. Obviamente, acaba sendo muito menor do que o recurso que vem da Aldir Blanc, mas existem os editais com recurso municipal e estadual também, né? Que são as leis estaduais e municipais. Aqui no Paraná, a gente tem o Profice, tem o Mecenato, que são as leis do estado e do município, né? Outros exemplos aqui, ó, Mecenato de Curitiba, né? Fundação Cultural, Lei do Audiovisual do Rio de Janeiro, Fundo de Cultura da Bahia, né? O ISS Cultural de Goiânia, Fundo Municipal da Cultura, que tem praticamente em todos os municípios, é obrigatório, né? O CPF da Cultura. E temos também os patrocínios privados. Os patrocínios privados e das empresas públicas também, né? Ali a gente tem os exemplos da Natura Musical, apoia projetos musicais brasileiros, o Itaú Cultural, incentiva a literatura, artes visuais e inovação, o Instituto EDP, Petrobras Cultural, os editais do Banco do Brasil, Vivo Cultura, Correios Cultural. Então, os editais das empresas. Muitas empresas, eles fazem editais para incentivar projetos da Lei Rouanet. Então, você tem uma carta de captação que o MINC te deu da Lei Rouanet e você se inscreve num edital de uma empresa para que o seu projeto seja financiado pela Lei Rouanet. Esse mecanismo é excelente, porque ele tira de campo, pelo menos uma parte dele, do favoritismo da empresa falar, eu só vou fazer projeto com Gilberto Gil. Se não tem Gilberto Gil, eu não vou fazer. O pequenininho ali da esquina, ali, que tem um projetinho de 100 mil, eu não vou fazer projeto dele. Então, se tem um edital, a gente consegue democratizar mais o recurso da Lei Rouanet, né? Então, a gente tem duas dicas, fazer uma lista de canais e sites para acompanhar editais abertos, que é aquilo lá que você tinha comentado, a gente vai falar mais sobre isso depois, e buscar empresas que tenham afinidade com o seu projeto ou a área de atuação, né? Então, às vezes, poxa, eu gosto muito da área ambiental. O meu ponto de cultura, ele trabalha com agroecologia, com Mata Atlântica. Então, poxa, tem o Instituto Mata Atlântica, tem empresas que vão se relacionar a essa temática ambiental de modo mais forte, né? Uma dica, a Sanepar investe muito em projetos culturais aqui no Paraná, né? Então, é uma empresa legal da gente procurar captação com eles. Quer complementar? Não? Você tem microfone já? Tem? Beleza. Bom, nossa, mas é perfeito os editais, né? Funciona muito bem, tá tudo certo, a gente não tem que mexer em nada, né? Isso? Sim ou não? A gente vira concorrente da gente. Eu vou concorrer com você, com eles, tudo, a gente concorre. No fim, estamos tudo brigando aqui, né? Eu tenho que escrever melhor que você, porque senão o seu projeto vai ser aprovado, o meu não vai ser, né? Acaba sendo uma licitação, né? Um pregão do dinheiro. Então, quais são as críticas que a gente faz ao modelo de editais, né? Claro, é a ferramenta que a gente tem para fomentar a cultura, a principal delas? Sim. A gente deve usá-la, deve se especializar para conseguir fomentar os nossos projetos? Com certeza. Mas não é por isso que é perfeita, não é por isso que a gente vai deixar de falar dos problemas que vêm com ela, né? Então, a gente tem a exclusão e a competição, né? Favorece quem já domina o processo burocrático, quem sabe entrar lá no Sisprofis e escrever seu projetinho bonitinho, quem tem um bom computador e uma boa internet acaba saindo na frente, né? Às vezes a gente encontra
pessoas lá num quilombo, numa aldeia, que tem 30 anos de trajetória cultural, mas não tem os recursos técnicos ali para escrever o seu projeto e acessar uma lei de incentivo, né? Burocratização excessiva, então aquele mundaréu de documento e certidão e tudo que você precisa para se inscrever num edital. Quantas vezes já vi acontecer, o cara ele consegue escrever o projeto a muito custo, ele consegue deixar o projeto dele de pé, o projeto é aprovado e daí na fase da homologação de você mandar os editais para assinar o contrato, cai, porque faltou ali uma certidão, um documento que ele não sabia tirar, ou às vezes que estava com uma pendência ali, com IPVA atrasado, e não conseguiu o recurso para executar o seu projeto. Linguagem técnica excludente, né? Poxa, que delícia que é ler aqueles editais de 80 páginas, com um monte de termo que a gente não consegue nem entender direito o que o edital está falando, né? A Lei Aldir Blanc ela tem esse critério de tentar trazer a linguagem simples, então isso já melhorou muito nos últimos anos, mas obviamente ainda não é perfeito, né? Mas se a gente pega um edital de 7, 8 anos atrás, para os editais que estão saindo agora, nossa, a diferença é brutal. O quanto de linguagem técnica, de termos jurídicos que era usado antes, que hoje não é mais, isso deu uma boa melhorada. Ainda está longe do ideal, mas melhorou bastante. Descontinuidade e insegurança. Os editais são temporários, eles têm um prazo de execução, né? Esse projeto aqui que a gente está fazendo, que a gente está executando. Beleza, a Fundação Cultural repassou o recurso, a gente vai pagar o COF, vai pagar os professores, vai executar tudo bem legal aqui. Não vamos pagar a PUC, deixar claro isso, eles são muito legais, fizeram a parceria com a gente para a gente fazer cederam o espaço. Mas beleza, executamos o projeto. Ano que vem eu consigo fazer de volta esse curso gratuito para a comunidade, legal, igual a gente está fazendo aqui? Só se eu aprovar de volta o projeto. Só se eu mandar de volta para a Fundação Cultural, eles olharem e falarem, legal, eu ganhamos, os pareceristas me derem uma nota boa, eu for aprovado e tiver o recurso para executar. Então não existe continuidade nenhuma. E esse projeto é pequeno. Agora, pensa num projeto grande, um projeto aí de 2 milhões com uma equipe de 70 pessoas, que está fazendo uma linda ação cultural, que está fazendo uma circulação de uma peça de teatro, de um show por todo o Brasil. Num ano tem uma estrutura imensa, um monte de gente recebendo salário, cultura sendo propagada pelo país inteiro. Se aquilo não é renovado, se aquele edital, seja Rouanet, seja qual for, não for renovado, no ano que vem, acabou isso tudo. Dispensa todo mundo, cada um para o seu canto, cada um vai procurar o que fazer e já era, acabou. Então não existe segurança. Apesar de ser um recurso cultural, os atores, os agentes culturais, não tem segurança nenhuma de que ano que vem eles vão ter o recurso para continuar fazendo o seu fazer cultural. Deixa eu te levar só o microfone, meu querido. Eu concordo com a sua fala, mas ela não é viável, né, do ponto de vista prático, porque não há recursos suficientemente para que todos os projetos sejam infinitamente sustentados, né? Então, é muito bonito, assim, na teoria, mas na prática não existe isso, né? Inclusive, os próprios projetos das gestões públicas, eles sofrem por questões de prioridades e coisa e tal, né? Então, eu acho, assim, entendo as críticas e concordo com algumas, mas eu acho muito perigoso apontar o dedo para os editais, sabe? Antes dos editais, o que a gente tinha? O que a gente tinha antes dos editais? Era eu conheço, eu não conheço. Então, eu acho muito perigoso, sabe? Assim, e não vejo uma pessoa que sugere uma alternativa melhor que o edital. Perfeito. 2 pontos. A questão da descontinuidade e insegurança, não que a gente espera que editais financiem de modo vitalício um projeto, mas que sim que a gente precisa, como agentes culturais, sempre estar pensando em outros caminhos também para incentivar as nossas ações culturais, né? Outros jeitos da gente ter o financiamento para continuar fazendo cultura. E eu concordo que os editais são ferramentas excelentes de incentivo à cultura, né? Apesar dos pormenores. E todas as críticas que a gente faz aqui é para tentar não acabar com os editais, mas melhorá-los, né? Para que eles se tornem mais democráticos e mais acessíveis, né? Por isso, na consulta pública de cada município e do estado, para fazer o edital da Política Nacional Aldir Blanc para o seu território, vocês, né, nós podemos sugerir meios, critérios específicos para cada território. Às vezes um território
De 100 pessoas, 80 não tem computador. Como é que vai fazer uma inscrição via Forms de Google Meet? Então faz uma inscrição ao vivo, assistida ali, né? A pessoa fala do seu projeto. É um mecanismo de seleção, né? Acaba sendo. Eu acho que a editalização que existe hoje é a ferramenta possível que tem hoje. Talvez tenha outra melhor. Acho que vale a pena a gente pensar, repensar, e quanto mais dinheiro para a cultura, melhor. E quando tiver muito dinheiro e der para a gente dividir o pedaço do bolo para todo mundo e não fazer editais para ver quem fica com qual pedaço do bolo, aí vai ser um sonho possível de ser realizado, talvez. Perfeito. Temos também o acesso desigual, o racismo estrutural, ainda existe uma lógica meritocrática nos editais, né? Se eu for concorrer, eu tenho lá 20 anos de portfólio, 20 anos de ações culturais. Se eu for concorrer no mesmo edital com alguém que tem 2 anos de trajetória, vai ser desigual, né? Pouquíssimos editais são divididos em categoria iniciante, categoria não iniciante. Então, a gente acaba sendo um pouco desigual a competição, né? Implementação burocrática das cotas. Isso facilitou muito nos últimos anos, mas ainda tem certa burocracia em você conseguir acessar as suas cotas, principalmente a cota indígena. Para você comprovar que você tem direito à cota indígena, não é muito simples, tá? E o papel da fiscalização, né, e da formação crítica, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente não quer que ninguém deixe de escrever seu projeto, ninguém deixe de buscar recurso através dos editais, mas que a gente tenha, sim, esse papel de, como o Léo falou, participar do conselho, mandar as nossas recomendações lá na consulta pública municipal, estadual, para que os editais continuem crescendo e melhorando, como eles têm feito, como tem acontecido nos últimos anos, né? De uns anos para cá, vários editais tiveram uma grande melhora. Um dos grandes exemplos é que, no último ano, os editais da Política Nacional de Blanc estaduais não pediram orçamento na inscrição, só pediram orçamento para os editais selecionados, para os projetos que possivelmente vão ser incentivados. Então, já livra o agente cultural de ter que fazer um monte de orçamento, correr atrás de um monte de cotação para botar o seu projeto de pé. Primeiro, ele desenha a ideia cultural. Se ele for convocado, aí sim ele tem que apresentar o orçamento. Isso é uma ferramenta de democratização, menos burocracia na hora de escrever o seu projeto. Eu adorei isso, porque eu sou ator, né? Também tenho minha companhia de teatro, e a gente está lá se reunindo, nós 4, para escrever o nosso projeto, para escrever a nossa peça. Quando o orçamento é depois, só se a gente passa, nossa, facilita um monte, assim, já é um meio, um jeito de melhorar um pouco a inscrição, né? Maravilha, gente. E por que estamos aqui? Para entender o que é esse tal de edital e tentar diminuir, mitigar as dificuldades na escrita de projetos. Como tem uma pesquisa lá do Laboratório de Cultura Digital da UFPR, que é coautora desse material, 60% das pessoas iniciantes têm dificuldade na escrita de projetos. Isso se não for mais ainda, né? E então hoje a gente vai pensar quais são os elementos que compõem um projeto, como se escrever um projeto e como aumentar suas chances de aprovação, né? Não só hoje, mas ao longo de todo o percurso do curso. A ideia é botar o projeto de vocês de pé. Se vocês não têm projeto, isso pode ser um fictício também, mas a ideia é que a gente crie cada um o seu projeto. E gostaria que o Léo fizesse o exercício maravilhoso que ele adora fazer lá. Não, é que às vezes é aquela coisa, né? As coisas ficam muito distantes, parecem muito longe, um projeto cultural. Na verdade, você vai organizar um churrasco no final de semana, né? Você teve a ideia, nossa, vamos fazer um churrasco? Vamos. Mas aonde vai ser? Não é, Kainan? Quem vai? Deve a quantidade de pessoas. O lugar é pequeno ou é grande para as pessoas chegarem lá? Quantas pessoas comem carne? Quantas não comem carne? O que comem? A gente vai fazer uma pré-produção para pensar antes de executar o churrasco. Então, a gente vai convidar as pessoas, a gente vai fazer um cardzinho no chat GPT para convidar as pessoas, a gente vai falar o horário que vai começar e que vai terminar, a gente vai falar aonde é. Isso tudo antes de acontecer o nosso churras do final de semana. Quando vai acontecer o churras, a gente tem que combinar o que com a nossa turma? Quem vai ficar na churrasqueira? Quem foi comprar as bebidas? Quanto de coisa que vem do mercado, quem tem carro, a logística, quem não tem, quem pega quem, na casa de quem para chegar até a chácara para a gente fazer o nosso churrasco. Aí começou o churrasco, que é a hora do evento, valendo assim.
Então tem que ver se todo mundo está se alimentando, se todo mundo está com um prato de comida ali, se a maionese está gelada, se a cervejinha está trincando ali para nós tomar, se tem guaraná, se tem água, se o banheiro está limpo sempre, né? E aí a gente vai finalizar o churrasco. Você vai ter uma música ao vivo no churrasco. Quem vai chamar o músico? Quanto que é o cachê do músico? Se tem tomada perto do cabo do violão para ele ligar a caixa de som dele. Quanto de extensão precisa? 5 metros? 10 metros? O que mais que falta para a gente pensar nesse churrasco? Tem mesa, cadeira? Quem vai carregar os instrumentos? O que mais? Quem vai limpar? Jogar o lixo onde? Vai separar o lixo orgânico e reciclável? O equipamento de áudio é pequeno, é grande, depende de quantas pessoas vão escutar diretamente, a um som ambiente. Playlist. Playlist, antes do camarada começar. Autorização para música, isso, exatamente. O que mais? O objetivo social é um aniversário, uma bodas de casamento, é o quê? O que mais? Fácil acesso, a 10 quilômetros ou é no centro da cidade? O cachê do músico. Hã? Que horas que vai comer? Vai comer todo mundo junto ou é um buffet que todo mundo vai se servindo? Se tem inclusão social, tem rampa de acesso, se tiver um cadeirante, tem guia para uma pessoa cega. Quem está aí online, vai pensando aí, o que precisa pensar para fazer um churrasco no final de semana? O que mais? Quem vai fotografar os registros? Audiovisual do churrasco. O que mais? Se a gente parar para pensar o churrasco igual um projeto de pré-produção, é tudo que vem antes. Produção, é o dia. Durante o churrasco. Pós-produção, tudo que vem depois que a churrasqueira desligou, o som desligou. Isso, aí... O que mais? Foi todo mundo. Beleza, fez o churrasco, ok, acabou. Todo mundo foi embora. Limpeza, organizar as mesas e cadeiras, tem que levar de volta as mesas e cadeiras. Pagar a chácara, o aluguel do espaço. O pessoal tá chique já tá alugando chácara. É claro, gente, vamos sonhar alto aqui, né? E eu já vou na chácara. É isso, churrasco da chácara. Teve piscina, não tem piscina também, aí já aumenta a chácara, fica mais fina, né? A hora que acabou, o que tem que fazer? Limpeza, aluguel da chácara, devolver mesa e cadeira. A gente falou das bebidas, então tem que ver, é freezer, é gelo. Nota fiscal de tudo. Nota fiscal, entramos num outro ponto aí. Exatamente, prestação de contas. Prestação de contas. O que mais? Será que foi de graça para todo mundo? O Léo bancou? Tem que cobrar? Vou jogar no Spirituais lá para fazer a divisão, para ver quanto que eu pago, cada um paga de limpeza, equipe de limpeza. Equipe de limpeza. As carnes, sobrou comida. Para onde vai essa comida? Nossa, gente, cansa, né, de se divertir? Meu Deus do céu. O que mais? Lâmpada. Fechou, tira a lâmpada, não deixa, do lugar já vem com luz. O que mais? Se locou freezer, tem que levar o freezer embora de novo, tem que ver o carreto para levar as mesas, se há um lugar específico que já deixa as mesas lá. Limpar espeto, aí limpeza é tudo, né? Cozinha, limpar espeto, churrasqueira, tirar o lixo. Tem alguma associação que vai pegar o lixo reciclável? Tinha que ter feito o contato antes, né? Não falamos na nossa pré. Pagar o músico, fazer o pix do músico. Separar um lanchinho para o músico, depois esquecemos a produção. Tem que separar o coffee do músico ali também, né? Catering. Repor os copos quebrados, já... Essa previsão aí de imprevistos, é isso. Será que tem gente que bebeu demais, passou mal, né? Cuidar dos bêbados. Cuidar dos bêbados, deixar uma ambulância ali do lado, qualquer coisa. Nossa, mas daí também não... E se pegar fogo na churrasqueira? Se pegar tem fogo, que ter um alvará de bombeiro, tem que ter... O que mais?
Contrapartida para quem não foi e quem não foi. Que a gente já falou lá que a gente ia contratar fotógrafo. Ótimo. Acho que é isso, está feito o nosso churrasco, né? A Desirê mandou prestar contas do gasto para quem pagou. Exatamente. Prestação de contas, né? Juntar a notinha do brasão, é isso. Pessoal, gastamos tanto, fica tanto para cada um, igual no projeto cultural. Eu adoro pensar um churrasco como um projeto cultural. Eu acho que é isso, assim, dá para a gente ter uma dimensão e deixar a coisa mais real, mais palpável, mais dia a dia, porque não é difícil, né? Às vezes, ai meu Deus, como é que eu vou fazer um projeto? Não, você já faz. Uma festa de aniversário para o seu filho, para sua filha, um churrasco, né? Qualquer evento que você combina com os amigos, assim, vamos em tal bar, né? Tem aquela combinação antes, o que vai. Claro que não tem uma produção simbólica compartilhada, mas se a gente leva o músico para o churrasco, tá feito aí uma produção simbólica, né? Se a gente vai a família toda no circo e combina de todo mundo e vai no circo e assiste e sai e vai comer e vai cada um para sua casa, é pensar essa logística, essa produção toda do antes, do durante e do depois. E como divulgar isso tudo. Um projeto cultural, Terra, para mim, chega por aí. É isso aí, porque se cria essa mística, o projeto cultural, nossa, deve ser muito difícil se criar um projeto cultural. E se a gente começa a pensar ele no antes, durante e depois, não é tão diferente assim de se criar um pequeno evento, uma pequena festa, um churrasco, um aniversário, né? Então a gente traz esse exercício para mostrar para vocês que não é esse bicho de 7 cabeças igual geralmente a gente imagina, né? Quem nunca escreveu um projeto tem esse medo, né? De, nossa, como que eu vou desempenhar esse projeto? Como é que isso vai acontecer? Mas não é tão diferente assim da gente organizar qualquer tipo de evento. Então, todo mundo aqui, algum evento cultural vocês já fizeram, alguma produção cultural em algum nível vocês já realizaram, tá bom? Então, pessoal, esse fica o exercício de vocês já começarem a pensar no projeto de vocês dessa forma, antes, durante e depois. Porque se você começa a dividir a tua ideia nesses 3 pontos, você já começa a conseguir formatar melhor o que vem antes, durante e depois. Então, pessoal, eu vou mandar a lista de presença no grupo para vocês. Vamos ter um intervalinho, o coffee está servido também, fiquem à vontade. E em 20 minutinhos, voltamos. Pessoal do online, dá tempo de passar um café também aí para vocês, beleza? Vou mandar a lista de presença no grupo, tanto do grupo presencial quanto do grupo online. Preencham para receber o certificado. Tá bom, pessoal? Temos bastante trabalho depois do intervalo, então, todo mundo liberado. 20 minutinhos, gente. Vamos lá.